começa com uma decisão. E é verdade, né? Pensa, cara, nas mudanças, nas transformações que você já viveu na sua vida. Pensa, traz aí para sua consciência, mergulha em você e busca aqueles momentos da sua vida onde você já transformou efetivamente alguma coisa, uma situação, um cenário, um relacionamento, um perfil financeiro, seja o que for. Pensa em como que era antes de você promover essa transformação e você vai conseguir, certamente, se foi uma parada na sua vida que mudou, que era de um jeito e depois mudou, vai ter aquele momento que teve uma decisão sua. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada, fazendo reflexões acerca de filmes e minisséries. E essa semana conversando sobre essa minissérie maravilhosa, a vida e a história de Madam C.J. Walker. Eu quero fazer aqui um comunicado para vocês no início desse podcast, porque eu não sei se vocês escutaram, se vocês entenderam o que tá rolando, que eu comecei a falar com vocês no início dessa semana, mas é o seguinte, cara, eu estou neste exato momento juntando dois projetos. Então, eu estou trazendo novamente, dando vida novamente, resgatando um projeto que eu tinha de inglês quando eu vim para a internet e comecei ali com meus primeiros cursos dentro do online, né, dentro do mundo digital. E eu tô retomando com a parte do inglês. Então, cara, tem um canal do Telegram chamado Galera da Expansão, aonde eu tô dando pequenas dicas, colocando trechos de cenas dos filmes, das minisséries que a gente assiste, e explicando algumas coisas. Então, se você estuda inglês, ou se você tem interesse de aprender, ou simplesmente se você já estudou em algum momento da vida e gosta de estar em contato com o idioma, eu já quero te deixar o convite para participar do canal do Telegram. É gratuito, você só precisa ter o aplicativo instalado aí no seu smartphone. E, ó, na minha bio lá do Insta, tem vários links, um desses links é pro canal do Telegram. Se você gosta de assistir o podcast, então se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo tem também o link para você entrar pro canal. Ou se você já tiver o aplicativo instalado, você só procura lá, Galera da Expansão. E você entra, algumas aulas, algumas dicas vão ficar lá disponíveis. Enfim, dentro do canal eu explico melhor como que funciona. Mas é isso, cara, assim, fica o convite para você, certo? Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre um negócio que é muito massa na minissérie e isso mostra pra gente, na verdade a Madam C.J. Walker, ela traz isso pra gente já desde o começo, né? Nos primeiros episódios, ali nas primeiras cenas, eu diria, fica muito claro pra gente a determinação que ela carrega dentro dela de efetivamente mudar de vida e de tomar uma decisão de fazer algo diferente, de viver uma realidade diferente. Sim, isso é uma decisão e hoje a gente vai falar disso, que é a questão de decidir e agir. Dentro de processos de coaching, a gente fala muito sobre isso, né? É uma frase que faz parte dos nossos jargões na nossa comunidade, que é o seguinte: tudo começa com uma decisão. E é verdade, né? Pensa, cara, nas mudanças, nas transformações que você já viveu na sua vida. Pensa, traz aí para sua consciência, mergulha em você e busca aqueles momentos da sua vida onde você já transformou efetivamente alguma coisa, uma situação, um cenário, um relacionamento, um perfil financeiro, seja o que for. Pensa em como que era antes de você promover essa transformação e você vai conseguir, certamente, se foi uma parada na sua vida que mudou, que era de um jeito e depois mudou, vai ter aquele momento que teve uma decisão sua. E geralmente tem alguns marcos, né? Tem algumas coisas que às vezes são ali aquela gotinha d'água, como a gente fala, que te levaram a tomar uma decisão para poder fazer o negócio acontecer de um jeito diferente. Só que agora eu quero te convidar a buscar aí não só o momento da decisão, né? O momento que você falou, cara, agora vai ser assim.
Aí você decidiu. Tiveram outros elementos envolvidos nesse processo. E é isso que eu quero te convidar a refletir junto comigo. E vamos puxar a história da Madame C.J. Walker aqui pro jogo também, pra nossa conversa, pra gente ir vendo ilustradamente na história dela como que realmente todos esses ingredientes fazem parte de um processo de quando a gente decide construir algo na nossa vida. E todas as pessoas que construíram algo grandioso, isso é um negócio muito interessante. Quem se interessa, né, por isso, por desenvolvimento pessoal, por estudar histórias de pessoas de sucesso que realizaram grandes feitos, provavelmente você está aqui no podcast, você gosta desses assuntos, você se interessa por isso. Eu sou suspeita, sou apaixonada por isso, estudar histórias de pessoas de sucesso, apesar de que sucesso é algo relativo, né? Mas eu falo de pessoas que realizaram grandes feitos. Esse, pra mim, é um dos indicadores de sucesso. Isso, pra mim, Renata, apesar de sucesso ser subjetivo, eu tô dividindo aqui, compartilhando com vocês um pedacinho da minha visão, né? Pra mim, pessoas que conseguem traçar um caminho e decidem que elas vão construir algo, e elas vão lá e fazem acontecer, e além disso, né, além disso tudo, ainda constroem um legado, ainda deixam a marca delas, algo de positivo no mundo. Isso pra mim é um dos termômetros, é um dos indicadores de pessoas de sucesso, de pessoas bem-sucedidas, mais uma vez na minha visão, tá? Então, e aí quando a gente estuda essas pessoas, quando a gente estuda essas histórias, né, de pessoas que definiram o que elas queriam, traçaram um plano, foram lá, tal, existem sempre ingredientes que são incomum a todas as histórias. Sempre. Renata, aqui você vai falar todos? Não, eu não vou, porque é sempre um mix. Mas aqui a gente vai falar de alguns. Então fica comigo até o final desse episódio, porque a gente vai falar de alguns elementos que estavam presentes ali na vida da Madame C.J. Walker e que fazem parte disso. A gente vai falar especificamente de 6 aqui nesse episódio. E para isso, a gente vai começar com uma cena. Ontem a gente estava falando dos personagens, né? Ontem a gente estava falando da importância dos personagens que entram na nossa vida e que esses personagens de alguma forma vêm trazer pra gente aprendizados ou mostrar um caminho, trazer uma lição. E é lindo quando a gente entende o que tá por trás desses personagens. E a gente aprende aquilo, ou entende a lição, entende o recado e continua seguindo. E aí é como se esses personagens que inicialmente pareciam monstros ou desafios insuperáveis, como que eles vão ficando pequenininhos, né? E ao longo da história isso vai acontecendo com a Eddie, né? Chega uma hora que ela simplesmente não consegue mais atingir a Madame C.J. Walker. Porque a Madame C.J. Walker, mesmo que talvez de forma inconsciente, ela foi entendendo tudo que a Eddie serviu na vida dela. O trampolim que ela foi. E ela pode tentar fazer o que for, ela pode tentar armar, ela pode tentar passar por cima, que ela não consegue. Quanto mais a Madame C.J. Walker se conecta com a missão dela, quanto mais ela foca no que ela precisa fazer e não no que a Eddie está tentando fazer para destruí-la, quanto mais ela foca no caminho, no que ela precisa fazer, menos importante a Eddie vai sendo na vida dela. Ela teve um papel lá no começo, foi o trampolim. A Madame C.J. Walker foi construindo a história dela, foi construindo o caminho dela, e a Eddie foi ficando para trás. Cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Né? E aí, dentro desse caminho, dentro dessa jornada da Madame C.J. Walker, algumas coisas que a gente consegue perceber, e tudo começando com essa cena. Lembra? Tudo começa com uma decisão? Pois é, tudo começa com uma decisão. Teve lá aquele momento onde o cabelo da Sarah voltou a crescer, a autoconfiança dela voltou a crescer, e ela vira e ela começa a ter vontade de fazer algumas coisas. Eu quero vender o produto, eu quero fazer uma parceria com você, Eddie, a gente vai ganhar muito dinheiro junta. E ela começa a ter essa vontade, essa vida que começa a pulsar dentro dela de novo. E a Eddie joga aquele balde de água fria nela. Fala, olha, você não nasceu pra isso, eu acho que vendas não é pra você, você não tem uma imagem, e tudo que a gente já conversou. A partir desse momento, ela chega em casa, vocês se lembram dessa cena? Ela tava lá mexendo um monte de panela, fazendo um monte de coisa, colocando os negócios no fogo e mexendo. E aí o marido chega e pergunta o que aconteceu, e ali ela compartilha com ele
Ela compartilha com ele uma decisão. Ela tomou uma decisão. E a decisão dela foi, de agora em diante, eu vou cuidar do meu cabelo sozinha e fazer o meu próprio produto. Ela estava decidida e isso seria inegociável. De agora em diante, eu vou cuidar do meu cabelo sozinha e eu vou fazer o meu próprio produto. Ponto. Então é aonde tudo começa com uma decisão. Só que na vida, não é só a gente tomar uma decisão e ficar sonhando com essa decisão. Vocês sabem disso, essa é a forma como eu penso. Quem já acompanha aí algumas coisas, quem já acompanhou a live, quem já acompanha o conteúdo de alguma forma, sabe? Sim, eu, Renata, acredito pra caramba em energia, força do pensamento, nós temos um campo sutil. Cara, vocês estão careca de saber disso, né? Isso é a forma como eu escolhi levar a minha vida diante de tudo que eu acredito e diante de algo, cara, que eu sinto dentro de mim, no meu espírito, que é aquele conhecimento que você fala, putz, da onde que isso vem? Cara, isso, né, tá em mim de alguma forma, assim como existem inúmeras pessoas que compartilham dessa mesma visão de mundo que eu tenho. Mas não é só isso, né? Não é só pensar, não é só sonhar, não é só idealizar, não é só projetar no campo que eu quero. Sim, é importante nós caminharmos no meio, na interseção do mundo físico e do mundo sutil. E essa interseção demanda que a gente entenda que sim, uma coisa vai ficar muito difícil sem a outra. Se eu fico só no sutil, eu fico só pensando, só imaginando, só sonhando, as coisas que eu quero. Nossa, eu quero isso, e aí eu sonho com isso. Só isso não vai fazer as coisas acontecerem. Eu preciso ter uma ação prática. Eu preciso encontrar o caminho aonde eu vou começar a materializar isso tudo. Da mesma forma, se eu tenho só as ações práticas e não tenho essa outra parte de projetar no campo, projetar com os meus pensamentos e com os meus sentimentos, eu vou acabar não atraindo as coisas, as pessoas, as situações, porque uma coisa não existe sem a outra, certo? Beleza. Então, quando entra essa parte da ação prática, entra a parte de agir massivamente, aí a gente está falando de uma ferramenta maravilhosa que no coaching é muito utilizada, dentro de processos de desenvolvimento pessoal é muito utilizada, que é uma ferramenta chamada de plano de ação. O que é o plano de ação? Cara, ele nada mais é do que uma forma de serem materializadas, especificadas, as ações que precisam acontecer para que se chegue nesse sonho, para que se chegue nesse objetivo. E aí aqui entra uma coisa muito importante também, que tem que estar presente nos planos de ação, que é você pegar o objetivo macro e quebrar esse objetivo em etapas menores. Quando você quebra isso em etapas menores, fica mais fácil de você caminhar e fica mais fácil, inclusive, de você vislumbrar, visualizar que eu estou fazendo progresso. Olha, aquela partezinha daquele objetivo grande, a primeira já foi, check. Depois, a segunda já foi, check. Aí chega uma hora que você olha pra trás e fala, caraca, olha o tanto de coisa que eu já fiz. Né? Mas tudo começa com uma decisão, depois um plano de ação com ações bem definidas, bem traçadas, bem desenhadas, com metas bem escritas, bem estruturadas. E a gente traz metodologia de desenho de metas também, né, para o processo. E depois você vai agindo, mas você vai agindo baseado numa estratégia que foi traçada. Você não vai agindo aleatoriamente, hoje eu acho que eu vou fazer isso daqui que vai ser bom. Não vai funcionar, porque você precisa de que cada ação faça parte de um plano, de uma estratégia, de preferência bem bolada, bem estruturada, com metas bem desenhadas e por aí vai, né? É claro, naquela época existia eu chamo isso de tecnologia, tá? Essa tecnologia que existe hoje, que está acessível pra gente dentro do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, como, por exemplo, um processo de coaching, né? Onde você pega ali um pacote com várias ferramentas já prontas, onde o profissional vai te guiando, te apresentando essas ferramentas e te ajudando a caminhar. Naquela época não existia isso. A gente está falando de uma história que começa a ser contada em 1908, início do século XX. Não existia ainda. Só que a gente consegue perceber da onde que essa tecnologia foi surgindo. Pessoas de sucesso iam trilhando um caminho aonde essas coisas iam sendo usadas intuitivamente.
Intuitivamente, a Madame C.J. Walker, ela tomou uma decisão. Ela falou, cara, beleza, a Ed não quer que eu trabalhe com ela, não quer que eu venda o produto dela, não quer que a minha imagem esteja associada ao produto dela. Ok, decisão dela é essa. A minha decisão é que eu não vou continuar sendo lavadeira. A minha decisão é que eu vou desenvolver o meu próprio produto. Ela conseguiu desenvolver, eu vou desenvolver também. E aí eu vou fazer o meu próprio produto, eu vou cuidar do meu cabelo e não é só isso não, eu vou vender. Eu vou ajudar outras mulheres, eu vou levar isso adiante. Essa transformação que eu tive, isso que aconteceu na minha vida, eu vou levar para outras pessoas. Tanto que ela começa a vender pra caramba contando a história dela, né? Vocês lembram? Ela tá lá na rua, né? Ela monta lá a barraquinha dela, a banquinha dela. E o que ela faz? Ela começa a contar a história dela. E as pessoas que têm as mesmas dores... E aí a gente fala de avatar, né? Dentro do marketing digital, não sei quem que estuda empreendedorismo, quem de vocês que acompanha, ela se conectava com as pessoas que passaram pelo mesmo processo que ela, que tinham as mesmas dores que ela. Então ela contava a história dela e começou a vender o produto que ela mesma desenvolveu porque ela tinha tomado essa decisão. Só que ela tomou a decisão e ela traçou um plano de ação. Qual que foi o plano de ação? Cara, intuitivamente, eu vou desenvolver a minha fórmula, eu vou desenvolver o meu produto, eu vou testar, e aí ela testava nela, testava na filha dela, não dava certo, vocês lembram dessas cenas? Ela testava na filha dela, doía, ardia, e aí ela ia ajustando a fórmula. Então, o que era isso? Isso era parte do plano de ação. Então, eu vou desenvolver a minha fórmula, depois eu vou pensar no nome, depois eu vou colocar nos potinhos e eu vou colocar ali um adesivo com a minha marca, depois eu vou vender. Isso tudo era a forma como ela estava materializando o sonho, a ideia que ela tinha de fabricar o próprio produto e de trabalhar com isso, fazendo produto para cabelo e vendendo esse produto. Além disso, tem um outro elemento aqui muito importante, que é chamado de uma visão de futuro. E a Madame C.J. Walker, ela tinha isso, e tinha isso muito forte, né? Muito claro. Eu vou ser muito grande. E ninguém tirava isso da cabeça dela. Tem até uma frase muito interessante, que a gente vai continuar essa conversa amanhã, tá? Porque essa parte de sonhar e de ter visão de futuro, isso rende muito, tem muito material para ser explorado dentro disso, né? Mas é algo, a gente vai voltar nisso amanhã, mas que o marido dela pergunta pra ela, né? Eu falei assim, cara, agora já fez o produto, agora a gente já abriu o salão, e agora? E ela sempre querendo projetar algo a mais porque ela queria ser muito, muito grande. Então ela sabia, ela tinha uma visão clara de onde ela queria chegar. Ela tomou uma decisão, ela agiu e ela tinha uma visão de onde ela queria chegar. Além disso, um plano consistente que era, eu sempre sei qual que é o meu próximo passo. Eu sempre sei qual que é o meu próximo passo. E ela ia seguindo o plano e chegando no próximo passo. Seguindo o plano e chegando no próximo passo. E uma coisa muito importante que é a gente entender que tudo na vida tem um tempo de maturação. Tudo tem um tempo de maturação. A gente não faz um negócio hoje e o resultado global vem amanhã. Aí eu tô falando de grandes obras, né, gente? De grandes feitos. É claro que eu decido uma coisa pequenininha, um micro detalhe, uma coisinha que eu faço hoje, eu posso colher um resultado amanhã, sim, mas a gente está falando de grandes realizações, de construir um legado, de construir uma obra grande. Não é de um dia para o outro. Definitivamente não é de um dia para o outro. E aí, eu sempre gosto de trazer a metáfora da natureza, de coisas que acontecem na natureza, do tempo divino. Existe um tempo divino para as coisas. Se a gente pensar na natureza, quando você olha, por exemplo, um pé de manga, né, uma mangueira, aquela árvore grande, um tronco parrudo, grande, que dá frutos. Quando a gente planta a semente da mangueira, a gente não planta num dia e no outro dia tem aquela árvore enorme dando fruto. Existe um processo ali por trás. Existe um tempo divino por trás das coisas. Isso não quer dizer que não tem nada acontecendo. E essa é a parte mais desafiadora para qualquer projeto que a gente tenha na vida.
qualquer projeto. Porque às vezes a gente fica naquela ansiedade de já querer ver os resultados, de já querer colher os frutos, de já querer ver o negócio acontecendo. E a gente não tem paciência de esperar esse tempo divino. O que acontece? A grande maioria das pessoas desiste neste meio tempo. Isso acontece muito. As pessoas tomam a decisão, traçam um plano de ação, tem aquela empolgação inicial, vão fazendo tudo, mas desistem no momento aonde é preciso continuar, mesmo quando os resultados ainda não estão vindo na proporção que a gente espera que eles venham. É preciso ter paciência para esperar o tempo divino das coisas. A Madame C.J. Walker, ela não construiu o que ela construiu de um dia para o outro. Cara, só usando os produtos da Ed para poder ver que dava resultado foram 2 anos. Foram 2 anos sendo lavadeira e fazendo o tratamento, até que o cabelo dela começasse a chegar naquele ponto. É claro que ele foi começando a crescer e tal, mas para ser o que ele foi no momento que ela decidiu, eu quero vender o seu produto, tinha 2 anos que ela estava fazendo o tratamento. E depois que ela decidiu, vou fazer o meu produto. Cara, foi um processo até ela acertar a formulação, até ela chegar no ponto, e aí depois ter o nome, e aí depois abrir o salão, e aí depois, sabe, e aí muda de cidade, e aí vai a família junto, e aí é um processo. Existe um tempo divino das coisas. E por fim, um propósito. Quando existe um propósito por trás daquilo que a gente faz, um propósito nobre. E, cara, os propósitos nobres, eles não dizem respeito única e exclusivamente a nós. Os propósitos nobres, eles dizem respeito ao todo. Como que eu, de alguma forma, vou impactar o todo. Como que, de alguma forma, eu vou contribuir para que o todo viva ou se torne algo melhor. Como que a minha luz volta para a luz do todo, impactando mais pessoas positivamente. Não é sobre o que eu vou conquistar, não é sobre o que eu vou fazer, não é sobre onde eu vou chegar. É sobre como isso que eu estou fazendo vai impactar mais pessoas positivamente. Aí a gente começa a se fundir com uma grande energia que vem para o jogo com a gente, fazendo com que os nossos projetos avancem. A Madame C.J. Walker, ela sentiu no coração dela, né, e ela fala essa frase que é muito linda, a gente já conversou aqui, quando o meu cabelo voltou a crescer, a minha autoconfiança também voltou. Então ela fala, salvou a minha vida. Isso ela fala numa frase, quando ela estava ainda vendendo, quando ela pegou aquelas latas lá da Ed, as primeiras, né, a primeira leva, e ela foi vender só para poder mostrar que, cara, olha, eu consigo vender, eu dou conta, vamos nessa parceria junto, né? Ela tomou essa liberdade de fazer isso e, enfim, né, foi um dos motivos que depois gerou um estresse lá no comecinho da minissérie, no começo da história. Mas uma mulher vê ela vendendo a latinha e pergunta para ela assim, isso funciona? A resposta dela foi, isso salvou a minha vida. Então, o que ela quer levar para as pessoas é isso também. Gente, não é à toa que ela se tornou a primeira mulher milionária por meios próprios, né? Através do próprio trabalho. A gente ainda também vai entrar mais nisso. Mas é porque quando a gente estuda a história de pessoas que chegaram neste patamar, elas tinham um propósito maior por trás daquilo que elas estavam fazendo. Tá? Então fica a reflexão de hoje pra gente encerrar esse episódio a respeito disso. Cara, intuitivamente, ela usou alguns ingredientes, ela seguiu um determinado padrão que depois, alguns anos, né, pessoas foram estudar esses padrões e chegaram em modelos, chegaram em ferramentas que hoje a gente tem pronto, né? Hoje a gente tem pronto, mas a gente consegue voltar na história dela e entender como que esses ingredientes fizeram parte de alguma forma do que ela construiu. Vamos recapitular os 6 ingredientes para isso ficar aí reverberando na sua cabeça e você possa refletir a respeito disso tudo. Primeiro, tudo começa com uma decisão.
né? Então a gente tem que ter uma decisão, e essa decisão envolve um desejo, uma vontade, um sonho, fazer alguma coisa. E aí você decide que você vai seguir nessa trajetória. Depois, você tem um sonho, você tem um desejo, e você decide que você vai fazer alguma coisa em relação a isso. E aí você começa a desenvolver uma visão clara de futuro, aonde você quer chegar. E aí você traça um plano destrinchado em várias etapas, bem escritas, bem definidas, com metas bem traçadas, e você vai um passo depois do outro. E você vai agindo e tendo a plena convicção de que existe um tempo de maturação das coisas. Nada acontece de um dia para o outro. E por trás disso tudo, como se fosse assim, abraçando isso tudo, um propósito. Um propósito nobre, um propósito elevado que transcende o seu ser, transcende a sua bolha, o seu mundinho. Ele vai além. É uma luz que é capaz de chegar a mais e mais pessoas. E isso vai se fundindo com o todo e contribuindo para que o todo seja uma grande iluminação. Você tem a sua participação dentro desse processo. Aí, meu amigo, minha amiga, não tem como dar errado. Quando a gente estuda a história de todas as pessoas que chegaram lá, esses ingredientes estão presentes e, maravilhosamente, está aí este legado pra gente, com muito aprendizado da vida e da história de Madame C.J. Walker. Essa é a reflexão de hoje, não se esqueça disso. E se você tem coisas que você quer realizar na sua vida, lembre desses ingredientes, faça com que esses ingredientes estejam aí, presentes, que não vai ter erro. E não desiste no meio do processo. Não desiste no meio do processo. Eu fico por aqui, a gente se vê no Instagram, @Renata Simões Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto, e no canal do Telegram, pra gente, coisas dessa cena, coisas dessas reflexões em inglês. Você vai se conectar emocionalmente com o idioma de uma outra forma, eu te garanto. Eu te espero lá no canal do Telegram também. A gente se vê no vídeo de amanhã ou no podcast de amanhã com mais uma reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau!